essa história dos dois que estavam no caminho de Emaús. Uma história que a maioria, ou talvez todos já conheçam, mas vamos ler. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides falando, tratando à medida que caminhais? Até aqui, irmãos, poder sentar e deixar a Bíblia aberta nessa passagem. Esse versículo, esse texto é muito interessante, irmãos, porque fala que Jesus estava junto deles. Jesus havia assim morrido, né? Cumprido o propósito pelo qual ele foi chamado, pelo qual ele foi enviado. E aquelas duas pessoas estavam ali tristes. E Jesus ali aparece para eles, mas eles não conseguiam identificar que era Jesus. A Bíblia não diz que foi Deus, que foi Jesus que fechou os olhos deles. Veja só, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que fechados. Então não deixa claro aqui que foi Deus que assim fez. E é isso que eu queria, nesse ponto que eu queria bater-nos. E eles não percebem que Jesus estava com eles ali. E eles ainda dizem para Jesus, não sabendo que era ele: mas só tu que vive no mundo alienado, tu não está sabendo o que aconteceu? E Jesus ali se fazendo de desentendido, né? Não, me conta. E eles começaram a contar o que havia sucedido. Mas eu queria trazer para os nossos dias, irmãos, essa situação. Muitas vezes, irmãos, Jesus está pertinho de nós, ou quem sabe está do nosso lado, e muitas vezes não percebemos. Muitas vezes não percebemos que Ele está tão próximo por vários motivos. Um dos motivos, irmãos, é distração. A distração pode ser várias coisas, irmãos. Pode ser um telefone, pode ser uma televisão, pode ser uma amizade, pode ser uma ocupação, pode ser tantas coisas, irmãos, que nos distraem, que nos ocupam o nosso pensamento e nos fazem não perceber Jesus tão próximo. E eles ali estavam com a cabeça em outro lugar e não perceberam. Estavam sim, conheciam a Jesus, a fama de Jesus, mas naquele momento não estavam percebendo que o próprio Jesus estava com eles. Sendo que o próprio Jesus disse que Ele voltaria. Ele falou por mais de uma vez que Ele teria que passar pela situação que Ele passou, mas voltaria. E eles estavam com a cabeça tão ocupada, tão preocupada, que não perceberam. Então, uma das coisas, muitas vezes, que nos fazem não perceber Jesus é a distração. Quem sabe você tem se distraído com algo. Quem sabe você tem se distraído com pecado. Quem sabe você tem se distraído com alguma coisa que tem te afastado da presença de Jesus. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo ele trabalha no nosso coração. E Ele pode estar falando com cada um de uma forma diferente do outro. Distração pode ser tanta coisa, irmãos. Então cuide para não estar distraído, para não perder o mais precioso, que é a presença de Jesus. Outra coisa, irmãos, é a falta de intimidade com Deus. Quem conhece, irmãos, quem conhece Deus, quem conhece Jesus, ele vai perceber que Jesus é Jesus e que Jesus está naquele lugar. Mas muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de intimidade, a falta de relacionamento com Deus nos fazem muitas vezes não sentir a presença dele. Muitas vezes a gente fala, quem sabe no nosso coração: mas o culto estava tão bom, mas eu não senti nada. Eu vejo os irmãos lá tão alegres, e eu aqui parece que eu sou gelado, não sinto. Muitas vezes é porque a gente só vem se alimentar aqui na casa de Deus. É bom, é maravilhoso se alimentar aqui. A gente deve vir, mas em casa também, irmãos.
Ninguém come só aqui, irmãos. A gente precisa se alimentar e comer em casa. Aleluia. Se alimentar do Senhor. Ter intimidade com Ele, irmãos. Por mais que eu saiba que a nossa vida é corrida, mas isso não pode ser desculpa para a gente não ter intimidade com o Senhor, irmãos. Porque a gente perde tempo com tanta coisa. E isso já não é mais desculpa para nós, irmãos. Isso não é mais desculpa para mim e nem deve ser para você. Por mais corrido que seja a sua vida, a minha vida, não pode ser desculpa isso. É só você se analisar e você vai ver que você tem sim tempo para tirar para o Senhor. Então isso não é mais desculpa para nós, irmãos. Outra coisa, irmãos. Muitas vezes as lutas nos fazem não perceber Jesus perto da gente. Eles estavam aqui, irmãos, tristes, por causa que o Senhor deles havia partido. Eles estavam aqui, quem sabe, lutando, entristecidos, porque Jesus já não está no nosso meio mais. Eles pensavam. Esquecendo das promessas que Jesus fez. Esquecendo que era necessário ele cumprir aquilo. E muitas vezes as lutas, irmãos, as lutas nos fazem olhar somente para elas, esquecendo de olhar para Jesus. Muitas vezes os boletos, as contas batem na nossa porta e a gente fica, como vou fazer, meu Deus, então. E a gente acaba tirando os olhos do Senhor, esquecendo de que tantas as vezes Ele nos fez por nós. Muitas vezes vem a doença, irmãos, e a gente transforma aquela doença, aquela enfermidade em algo maior do que Deus, em algo maior do que o Senhor. Todos nós vamos nos preocupar. Vai acontecer em algum momento da nossa vida. Mas isso não pode ser maior do que o nosso Deus, irmãos. A gente não pode transformar uma luta, não a nossa luta, uma luta maior do que o nosso Deus. Então fixe seus olhos no Senhor, irmãos. Por mais tribulação, por mais luta que você possa ter, você também deve lembrar de todas as vezes que o Senhor fez por você e por nós. Se até aqui o Senhor nos sustentou, se até aqui o Senhor nos trouxe até aqui, por que Ele não pode continuar fazendo? Por que Ele não pode continuar operando milagre? A gente sabe que Ele é o Deus do impossível, irmãos. Jesus sempre, por mais que Ele soubesse das dificuldades, dos problemas das pessoas que Ele curava, que Ele ajudava, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? A gente sabe que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia de tudo, mas Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer que a gente conte para Ele, irmãos. Porque Ele se interessa pelas nossas coisas, porque Ele se interessa pelas nossas dificuldades, irmãos. Ele se interessa quando nós clamamos a Ele. Ele se interessa quando nós dizemos: Senhor, o problema é grande, Senhor, mas o Senhor é maior. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, não se distraia. Não deixe o problema ser maior do que o nosso Senhor. Que isso não venha atrapalhar a nossa comunhão com Ele, irmãos. Deus, Ele tem que ser Deus na hora da alegria, na hora onde tudo estiver bem, mas na dificuldade também Ele continuará sendo Deus. Ansiedade, desânimo, preocupação é outra coisa, são outras coisas que muitas vezes nos acabam fazendo não perceber que Jesus está perto. Deus, poder. Como eu disse, a gente vai ter preocupação, a gente vai ter dificuldades, mas isso não pode ser maior do que o nosso Deus, irmãos. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. A palavra já vai relatar isso. E a ansiedade tem sido um mal tão grande na humanidade, irmãos. Pessoas se matam de ansiedade, pessoas infartam, pessoas adoecem, por causa que não depositam a confiança em Deus, irmãos. E mais uma vez, irmãos, vai da gente olhar para Deus, vai da gente olhar para o Senhor, irmãos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava com um grande problema, irmãos. Ele estava com um grande problema, mas ele preferiu olhar para o Senhor, olhar para o céu. Aí você vai dizer: mas ele morreu. Exatamente, ele morreu. Mas quantos tiveram o privilégio de passar pelo que Estevão passou, que foi ver os céus abertos
e o Senhor Jesus à direita de Deus, de pé. Ele pode dizer isso, irmãos. Ele pode ter esse mérito de dizer: eu vi o Senhor. E ele fez ainda mais, irmãos. Ele ainda intercedeu por aqueles que jogavam as pedras, porque ele olhou para o Senhor, irmãos. Aleluia. Quando a gente olha para o Senhor, irmãos, a gente não vê os erros dos outros. Quando a gente olha para o Senhor, a gente não fica preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, que não venha a ser da nossa importância. Então, fique esses olhos em Deus, irmãos. Aleluia. Não faça do seu problema, algo maior do que Deus, irmãos. Outra coisa também que muitas vezes nos afasta de Deus é a falta de fé. Falta de fé envolve tudo isso que eu falei, irmãos. Às vezes a gente diz que tem fé, mas na prática a gente não tem. Na prática, muitas vezes a gente diz: eu tenho fé, mas a fé é exercida só quando vem a dificuldade. Porque se está tudo bem, não tem por que ter fé. Está tudo bem, mas muitas vezes Deus permite as dificuldades, as provações, porque Ele quer que a gente exerça a fé. A gente fala tanto de fé, mas quando o problema chega, a dificuldade chega, a gente é que nem Tomé, tem que tocar para ver se é real. E a fé, a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não vê e crê. A fé na prática muitas vezes é difícil. Tem fé, não que fé tenha tamanho, mas muitas vezes a fé para alcançar algo pequeno é uma, e para alcançar, quem sabe, uma cura com câncer é outra. Só que tudo Deus pode, irmãos. Tudo, para Deus nada é impossível. E como eu disse antes, Jesus ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Quem sabe que você não tem fé e você pode dizer: Senhor, primeiro de tudo eu quero que o Senhor me acrescente fé, porque a minha fé é pouca e eu quero ter mais fé, Senhor, para que quando eu pedir algo para o Senhor, para que quando eu clamar algo para o Senhor, eu venha clamar, crer e descansar em Ti, e esperar no tempo do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes a falta de fé nos atrapalha, nos afasta de Deus, nos afasta de não ver o Senhor como eles não estavam vendo. Lembrando, Jesus havia falado que voltaria, e por ele estar distraído, por ele estar com falta de fé, por ele estar com a cabeça em outro lugar, eles não perceberam Jesus. Foi falado em todos os louvores, irmãos, sobre a presença de Deus, sobre que Jesus está perto. E Ele está perto, irmãos. Muitas vezes Ele está perto, mas a gente está longe. Muitas vezes Ele quer tanto, como Apocalipse 3:20 diz, que Ele bate, e se a gente abrir, irmãos, muitas vezes a gente nem abre a porta para Ele. Muitas vezes a gente quer resolver tudo no nosso braço, na nossa força. E muitas vezes, irmãos, é mais triste ainda, a gente pode estar tão enrolado e mesmo assim a gente endurece o coração em clamar a Deus. Deus quer que a gente saia daqui com a fé renovada. E um meio disso acontecer, irmãos, é lembrar das palavras que Ele nos prometeu. Se aquelas duas pessoas tivessem se lembrado das palavras de Jesus, elas teriam de imediato sentido e visto com os olhos e com o coração Jesus ali. E depois que elas conversaram ali com Jesus e não perceberam, mais adiante elas disseram assim, irmãos: versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Ele fez menção de passar adiante. Mas eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. Entrou para ficar com eles.
E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa é a hora, irmãos, que você pode abrir os olhos. Quem sabe o teu coração está ardendo, e muitas vezes a gente fica pensando, é emoção, e a gente fica com dúvida, mas muitas vezes é o Senhor querendo se manifestar na nossa vida. Muitas vezes é o Senhor querendo se manifestar através da nossa vida, irmãos, dizendo que Ele está conosco na dificuldade. Em Mateus 28:20 Ele disse que estaria conosco todos os dias, irmãos. E se Ele prometeu, Ele jamais deixaria de cumprir. Quem se afasta dele somos nós, irmãos. Por tudo isso que eu falei, por distração, por pecado, por preocupação, por falta de fé, por medo. Mas, Michael, falar é fácil, mas executar e praticar isso é difícil. O Senhor sabe. Por isso que o Senhor ali, mesmo com tudo isso, se manifestou a eles. O Senhor partiu o pão na mesa. E o Senhor muitas vezes Ele vai e quer se manifestar através de nós. Saiba que Ele não está e não deixou de ver a tua dificuldade. O Senhor não te abandonou. O Senhor tem contemplado a dificuldade de cada um. Quem sabe o medo que você tem enfrentado de algo. Quem sabe você diz, parece que o Senhor não me percebe. Mas quem sabe você está fazendo da dificuldade que você está enfrentando maior do que seu Deus. Então olhe para o Senhor, irmãos. Lembra de tudo que Ele já fez, irmãos. E se Ele nos deu a oportunidade de estar aqui na casa dele hoje, mais uma vez, irmãos, é mais um motivo para a gente crer que Ele tem sido fiel. Os discípulos ali diziam, não nos ardia o coração quando eles expunham as Escrituras. Quando a gente começa a se interessar mais por Deus, a ler mais, a vir mais na casa de Deus, a orar mais, o coração começa a arder, irmãos. E Deus, quando Ele vê, eu sempre digo isso, irmãos, porque é algo real. Quando Deus vê o esforço nas pessoas, irmãos, quando Deus vê o desejo, atitudes, irmãos, Deus ajuda. A Bíblia diz que Deus fala que serei achado de vós quando me buscardes. Então é impossível a gente buscar a Deus e Ele não se fazer visto na nossa vida, irmãos. Todo aquele que busca, encontra, a Bíblia vai dizer. Deus Ele jamais vai se esconder da gente, irmãos. Pelo contrário, todos que se aproximam dEle com o coração sincero encontram. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ajudar. E ainda que a tua situação é difícil, irmãos, maior será a vitória se você crer. Glória a Deus. Se você não desanimar. Louvado seja Deus. Se você saber que Ele nunca te abandonou. Aleluia. Creia no milagre, irmãos. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Sim, Jesus. Mas lute, faça a tua parte. Ore, clame, chore se preciso. Ele está bem pertinho da gente, irmãos. Aleluia. Ele está bem pertinho da gente. Ele está bem pertinho daqueles que o buscam. E Ele está aqui hoje, irmãos. Não foi por acaso que os louvores foram escolhidos. Não foi por acaso que a palavra de Deus é essa. Aleluia. Deus Ele sabe, irmãos. Quem sabe o motivo pela qual tu anda desanimado, tu anda, quem sabe, distraído. Não porque tu quer, mas quem sabe por algum problema que tem te trazido dificuldade. Quem sabe é por causa de uma enfermidade.
sabe é por causa de conta, quem sabe é por causa de um familiar que você quer ver liberto, quem sabe você está com a fé pouca hoje, quem sabe você está com qualquer outra situação que foi mencionada aqui. Mas o fato, irmãos, que independente de qualquer coisa, Deus e Jesus estão perto de nós. Ele está muito perto, irmãos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela assentou no coração dela dizendo: se eu apenas tocar. Aleluia. E aqui o Senhor ensina mais uma vez que todos aqueles que tocam Jesus com fé recebem do Senhor. Quem sabe que você tocou Ele, mas não com fé. E hoje é um momento, uma noite, que você pode tocar o Senhor. Aleluia. O Senhor tem contemplado a dificuldade de cada um, irmãos, os problemas, mas saiba que Ele está pertinho. E quando você receber a vitória, irmãos, quando Ele te manifestar, quando Ele partir o pão, conte a Ele. Conte às pessoas aquilo que Ele fez, irmãos. Isso ajuda a acrescentar a fé sua e das pessoas que você falará. Convido você a se colocar de pé, irmãos. Eles estavam com os olhos como se fechados. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não percebiam. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. É um fato. Aleluia. Jesus pode estar do seu lado e você pode estar afastado dele. Mas como pode isso, mano? Como eu disse antes, Ele nunca nos abandona. Ele sempre estaria conosco e continua mantendo a palavra dele. Ele sempre está conosco. Mas nós muitas vezes, por causa de todas essas situações, muitas vezes se afastamos dele. Eu convido você a fechar teus olhos e falar com Deus nessa noite, irmãos. Falar com sinceridade, expor a Ele o teu problema, a tua dificuldade, aquilo que tem trazido, quem sabe, preocupação para ti, aquilo que, quem sabe, tem te distraído. Você pode confessar para Deus. Quem sabe é uma necessidade de fé que você tem. Você pode também deve falar a Ele. Como eu disse, Jesus sempre perguntava: o que queres? O que precisa? E hoje, nessa noite, todos nós precisamos de algo. Ninguém aqui está imune, está livre de uma necessidade. Ninguém aqui pode dizer: não, para mim a fé está suficiente. Todos aqui precisamos de mais fé. Então feche teus olhos nessa noite. E da maneira que o Espírito Santo falou contigo, passe aqui na frente, fale com Deus, não espere o convite, você pode ir conversando com Ele. Aleluia. Fala com Ele, seja sincero. Diz: Senhor, é assim. É isso, Senhor. Oh Deus. E nós estaremos orando. Pai amado e eterno Deus, os pastores podem orar por aqueles que virão aqui à frente. Deus de poder e glória. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti nessa noite, Pai, Aleluia. para orar, Deus, e reclamar, Deus, por uma necessidade, Pai, que cada um precisa nessa noite, Pai. O Senhor, só o Senhor sabe o que cada um precisa, meu Deus. Senhor, a tua vontade, Pai, ajuda-nos, capacita-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se é uma cresce, acrescenta, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam sentir o Senhor pertinho, Pai. Aonde eles estiverem, onde estivermos, Pai, que possamos sentir a mão poderosa do nosso lado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que agradecemos a Deus, Pai, que o Senhor fez a nos pertencer, acrescentar a fé, em nome de Jesus, nós referimos, Pai, para que nós estejamos
Abre os olhos nessa noite, Senhor. Abre os olhos nessa noite, Senhor, todas as áreas, Senhor. Abre nossos olhos nessa noite, Senhor. Quem te veio te enxergar, quem te veio te sentir. Nós te agradecemos porque nessa noite nós subimos um nível mais alto contigo, Senhor, com mais intimidade, com mais missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado em todas as áreas da tua vida.